Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta proposta de lei suscita-nos dúvidas de duas ordens de razões. A primeira em relação ao uso de mecanismos que têm a ver com a invasão da vida privada das pessoas, sobre os quais deve haver a máxima cautela e uma utilização muito parcimoniosa. Porque o uso destes mecanismos, ainda por cima, numa área especialmente delicada, como é a área da saúde, tem exigências que impõem que a sua utilização só seja feita quando não há outro mecanismo para atingir um determinado fim e quando esse fim justifica a utilização destes meios. Ora, aquilo que o Governo apresenta nesta proposta de lei tem alguma gravidade, porque se trata de um enorme risco. Trata-se de constituir bases nacionais com informação de saúde que, tanto quanto parece, serão permanentes, facto que é assinalado no último parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que não é exatamente aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse em relação à proposta de lei, e que leva a que possa ser constituída uma base com toda esta informação que, em determinadas circunstâncias, pode ser apropriada na sua informação por entidades externas que a usarão de forma muito perversa e perniciosa. Basta pensarmos em seguradoras, em entidades empregadoras e tudo mais. E quando nós legislamos sobre bases de dados desta gravidade, temos que fazer a legislação não em função do que se deseja seja o funcionamento normal, em que evidentemente se supõe que nenhuma entidade externa vai ter acesso a estes dados, mas pensando que as coisas podem correr mal. Em matéria de proteção de dados, o princípio tem que ser de uma precaução acrescida e tem que ser de olhar para as situações em concreto, presumindo que podem correr mal, porque isso é que garante a proteção das pessoas. E haver uma base de dados nacional com informação de saúde é um risco muito grande para a privacidade dos cidadãos portugueses numa matéria tão delicada como esta. Há depois todos os outros riscos, como são evidenciados em vários pareceres, como os riscos para a saúde pública, o temor que algumas pessoas podem ter de declarar as suas situações de saúde e o facto de se poderem afastar dos serviços públicos para evitar serem fichados numa lista deste tipo. Há também as questões relativamente ao acesso a estes registros e a quem tem acesso a estes registros. Mas é preciso dizer uma outra coisa, é que a nossa discordância vai noutro sentido também. É que os fins para que o Governo quer estas bases de dados não são positivos. Evidencia-se pela proposta de lei que a intenção é preparar o terreno para encontrar formas eficazes de cobrar mais dinheiro aos utentes da saúde. E se nós não estamos de acordo com esta proposta porque ela é arriscada, muito menos estamos de acordo com esta proposta, tendo em conta os fins que ela visa prosseguir e que estão mal disfarçados na proposta de lei, no texto da proposta de lei que nos é apresentada.